Olá, eu sou a professora Débora Martins e hoje vou ministrar um conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio, certo? Esse conteúdo é para finalizar os nossos conteúdos do primeiro bimestre, ok? E hoje vamos ver um pouco sobre tabela periódica e estrutura do átomo, certo? Abram aí a apostila de vocês no capítulo 3, estrutura do átomo e tabela periódica, certo? Então, primeiramente, abram a apostila de vocês na página 34. Aqui, na página 34, certo? Quando nós observa aqui, a tabela periódica, ela é dividida em várias partes, certo? A tabela periódica, ela é dividida em várias partes. Deixa eu pegar aqui só para vocês enxergarem melhor. A tabela periódica ela é dividida em várias partes, certo? Aqui, como vocês podem observar, essa parte roxinha aqui são os metais. Os metais, eles têm a característica de conduzir eletricidade, conduzir calor, eles possuem um certo brilho, certo? Aqui, essa parte aqui marronzinha são os ametais, que são os átomos, né, os elementos químicos que não têm a capacidade de conduzir eletricidade nem calor e também não possuem brilho, né, são um pouquinho opacos, certo? Temos aqui, os gases nobres. Os gases nobres, a temperatura ambiente, o estado físico deles é o estado físico gasoso, certo? E aqui logo abaixo tem os outros elementos, né? Os elementos de transição. Voltando aqui para a página 34. Esses bloquinhos, eles são classificados. Esse bloquinho aqui do meio, como vocês podem observar, que ele coloca aqui são os elementos de transição externa. E esses dois quadradinhos aqui, nesse primeiro quadradinho tem todo esse pessoal aqui, nesse segundo quadradinho tem todo esse pessoal. São os elementos de transição interna, certo? Aqui nessa coluna aqui, nessa primeira coluna e nessa outra parte, são os elementos representativos. E aqui nessa nossa última colunazinha os gases nobres, certo? Na nossa tabela periódica, ela é dividida em grupos e famílias, certo? Ela é dividida em grupos e famílias. Deixa eu pegar aqui melhor para vocês verem. Ela é dividida em grupos e famílias. Família é cada coluninha dessa. Cada coluninha dessa é uma família. Cada coluninha dessa é uma família. O período é cada linha dessa, certo? Então, a família a gente vai ter, família 1A, família 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8A. De 1 até 8A. Família B a gente vai ter 3B, 4B, 5B e assim por diante, certo? A gente tem as famílias, a gente tem o período. O período é cada linhazinha dessa. Na tabela periódica, ao total, nós temos 7 períodos, certo? Então, esses átomos, eles foram colocados aqui, organizados na tabela periódica de acordo com suas propriedades físicas e químicas, suas características, suas propriedades físicas e químicas, e também pelas suas afinidades eletrônicas, certo? Mas, nós sabemos que cada átomo desse aqui, cada quadradinho desse é um átomo, certo? Cada átomo desse, nós sabemos aqui, que o átomo tem o seu núcleo e dentro do seu núcleo tem prótons e nêutrons, certo? Mas a sua eletrosfera aqui, na eletrosfera tem os seus elétrons. Seus elétrons aí com a sua carga negativa. E esses elétrons, eles ficam girando em torno do núcleo do átomo. Essa região aqui, a eletrosfera, ela é dividida em camadas. Ao todo, ela é dividida em 7 camadas, certo?
camada, cada camada tem um nome de letra, tem uma letra. Camada K, camada L, camada M, N, O, P, Q. Certo? 7 camadas. E cada camada dessa comporta uma certa quantidade de elétrons. Ó, camada K comporta 2 elétrons, camada L 8, M 18, N 32, O 32, P 18, Q 8. Certo? Então, essas camadas elas comportam até essas quantidades de elétrons. Por que eu falo até? Porque, um exemplo, aqui vamos pegar a camada L, ela comporta até 8 elétrons. Quando eu falo até, significa que nessa camada, em alguns átomos da minha tabela periódica, que possuem essa camada, eles não vão ter exatamente 8 elétrons nessa camada. Às vezes, eles vão apresentar 7 elétrons, 5 elétrons, 2 elétrons, não necessariamente 8 elétrons, certo? Por isso que a gente sempre fala que essas camadas, elas comportam até essas quantidades de elétrons, certo? Elas não podem exceder essas quantidades, tá? Então, veio um cientista, esse cientista chamado Linus Pauling. O Linus Pauling, ele montou um diagrama, o qual esse diagrama ele foi organizado de acordo com as camadas da eletrosfera aqui, ó, do nosso átomo, certo? E ele dividiu essas camadas em subníveis, certo? Em 4 subníveis, subnível S, P, D e F. Cada subnível desse comporta até uma certa quantidade de elétrons. Subnível S comporta até 2, subnível P até 6, o D até 10 e o F até 14, certo? Então ele pegou essas camadas e esses subníveis e ele montou um diagrama. Esse diagrama ele serve para fazer a contagem de elétrons, a quantidade de elétrons que existem em cada átomozinho desse que tem na nossa tabela periódica, certo? Então, o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, as 7 camadas K, L, M, N, O, P, Q. Ele colocou aqui ao lado quantos elétrons essas camadas comportam até quanto elas comportam, certo? E aqui no subnível S ele numerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No subnível P ele numerou a partir do 2 até o 7. No subnível D do 3 até o 6. Subnível F do 4 até o 5. Esse diagrama aqui, ele nunca vai mudar, ele sempre vai ser assim. Ele não muda, ele sempre vai ser assim, certo? Então, para fazer essa contagem, ele teve que estabelecer uma ordem de contagem. Ele estabeleceu da seguinte forma. Peguei aqui um S2, aqui ele puxou aqui a setinha, tum, 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 tum. Peguei aqui no 2, um S2 e voltei aqui pro final, peguei o S2. Peguei aqui minha setinha, voltei aqui pro final, 2 P6, 3 S2. Peguei minha setinha, voltei aqui pro final desse, 3 P6, 4 S2. Peguei aqui a ponta da minha setinha, voltei pra cá, 3 D10, 4 P6, 5 S2. Peguei aqui a ponta da minha setinha, voltei aqui pro final, 4 D10, 5 P6, 6 S2. Peguei aqui no final, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2. Peguei aqui a setinha, voltei aqui pro final desse, 5 F14, 6 D10 e 7 P6. Essa é a ordem de contagem dos elétrons de cada átomo aqui da nossa tabela periódica, certo? Mas para calcular a quantidade de elétrons que tem em cada átomo desse que tem na nossa tabela periódica, ele criou os 4 números quânticos. Os 4 números quânticos. Esses 4 números quânticos, eles são calculados, certo? E esses 4 números quânticos nada mais é do que a determinação da posição do elétron. Os quatro números quânticos
nada mais é do que a determinação da posição desse elétron aqui, ó, que está na nossa eletrosfera. É a determinação da posição onde esse elétron está. Ó, calculei meus 4 números quânticos, então eu concluí que o meu elétron está situado aqui, ó, bem aqui, tá aqui. Eu só sei que ele está aqui porque eu calculei os 4 números quânticos, certo? E para calcular esses 4 números quânticos, a gente precisa conhecer cada um deles, certo? Número quântico principal, ou seja, é a camada. É essa camada aqui, ó, camada KLMNOPQ, de 1 até 7, é a camada, e é representada pela letra N minúscula. O L minúsculo é um número quântico azimutal, que é o subnível. É o subnível, dependendo, pode ser o S, o P, o D e o F. É o subnível, indica o subnível. O M minúsculo é um número quântico magnético, ou seja, o orbital, certo? O orbital, ele é representado por quadradinhos, certo? O orbital do nível S, ele comporta até 2 elétrons, não é mesmo? Do P, eu não vou ter 6 elétrons aqui comportando no subnível P, então eu vou ter 3 quadradinhos, ó. Preencho primeiro tudo com a setinha apontando para cima, depois com a setinha apontando para baixo. Cada setinha dessa é um elétron. Cada setinha dessa é um elétron, certo? E quando, ó, no subnível S, a gente calcula o número quântico magnético de acordo com uma escala numérica que existe aqui nos orbitais. Por exemplo, no orbital S eu só tenho um orbital, então é 0. No orbital P, lembra da escala numérica lá na matemática? No meio é 0, esquerda é -1 e mais 1, certo? Se fosse o subnível D, 10 elétrons, então eu tenho que ter 5 quadradinhos, cada quadradinho com 2 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Preencho tudinho com a setinha apontada para cima. Depois eu volto do início e preencho com a setinha apontando para baixo. Às vezes alguns átomos vão parar com a setinha aqui, outros vão parar com a setinha toda preenchida aqui, ó, com os 5 quadradinhos preenchidos. Isso dependendo de cada átomo, certo? Aí aqui na escala numérica, aqui no meu é 0, aqui é -1, -2, mais 1, mais 2, certo? E esse número aqui é justamente um número quântico magnético, certo? Que é nada mais é do que o orbital. Cada quadradinho desse é um orbital. E dependendo de onde a setinha parar, por exemplo, a setinha parou aqui no 0. Então, o meu orbital é um 0. Logo, o meu número quântico magnético vai ser 0, certo? E tem o nosso spin. O nosso spin nada mais é do que a rotação do elétron. A rotação do elétron, a capacidade do elétron ele ficar girando aqui ao redor do seu núcleo, certo? Então, para a gente entender melhor, eu coloquei aqui o exemplo do berílio. O berílio, ele é um átomo, um elemento que está na família, situado na família 2A. Família 2A no segundo período, na segunda linha, certo? Logo acima, quando a gente olha para cada quadradinho desse tem algumas informações. Tem o nome do elemento, tem o número atômico e o número de massa. Geralmente, eu coloquei aqui um exemplo, o elemento enxofre. O enxofre, ele está aqui situado na família 6A, no terceiro período, certo?
E logo acima dele vai ter informação lá na tabela do número atômico dele e embaixo o número de massa, juntamente aqui com o nomezinho dele, certo? Então, o berílio aqui, ó, lá na tabela periódica eu peguei e eu vi aqui em cima que o meu número atômico, o número atômico do berílio é 4. Então, para mim calcular a quantidade de elétrons que eu tenho no meu berílio, eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, certo? Como é que vai fazer? Qual é a ordem? 1s2, 1s2. Daqui eu vim para cá, 2s2. Cada númerozinho desse, que é chamado de índice, é a minha camada, ou seja, eu tenho eu tenho duas camadas. Então, a minha camada K, que tem quantos elétrons aqui em cima? 2. A minha camada L, quantos elétrons? 2 também. 2 elétrons. Ah, professora, mas a camada L aqui comporta 8 elétrons. Não, comporta até 8 elétrons, certo? Então, esse é um caso, é um exemplo aqui do berílio. O berílio ele não vai ter 8 elétrons aqui na camada L, ele vai ter 2 elétrons, certo? Então, com isso, depois que a gente fez a distribuição eletrônica, a gente vai calcular os 4 números quânticos do berílio, certo? Número quântico principal, que é a camada. Parou em qual camada? Não foi na camada 2? Então, meu número quântico principal vai ser 2, certo? Meu número quântico azimutal, que é o subnível. O número quântico azimutal a gente calcula de acordo com uma tabela já pré-estabelecida. Essa tabela é uma sequência numérica, onde o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3, certo? Então, só aqui a gente observa em qual nível da minha distribuição eletrônica parou, em qual subnível. Parou no subnível S. Na minha tabela aqui, ó, o subnível S vale quanto? Vale 0. Então, meu número quântico azimutal vale 0, certo? Meu número quântico magnético, meu Mzinho. Meu Mzinho, quando eu vejo aqui, ó, a minha última camada 2s2, parou no subnível S. No meu subnível S é um quadradinho, certo? Quantos elétrons eu tenho no meu subnível S aqui do meu berílio? Eu tenho 2. Então, primeiro eu vou preencher com a setinha para cima e depois eu vou preencher com a minha setinha para baixo. Cada setinha representa um elétron. Então, eu tenho 2 elétrons, certo? No subnível S, ele vale 0. Logo, o meu número quântico magnético vale 0, certo? Spin. Número quântico spin, que é nada mais é do que a rotação do elétron. Aqui vocês têm que prestar atenção nas setinhas. Quando vocês estiverem fazendo a distribuição eletrônica, que vocês calcularem aqui o número quântico magnético e a setinha parar apontada para baixo. A setinha parou apontando para baixo. Então, o valor do meu spin vai ser mais meio, mais 1 sobre 2. Se a setinha terminar apontando para cima, o meu spin ele vai valer menos 1 sobre 2. Nesse caso, o nosso berílio, a nossa setinha terminou apontando para baixo. Logo, a minha setinha apontando para baixo é mais 1 sobre 2. Logo, o meu spin vale mais 1 sobre 2, certo? Então, com isso a gente conclui o nosso conteúdo do primeiro bimestre e vocês vão fazer a atividade do livro da página 48 e da página 49 do livro de vocês, do capítulo 3, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.